Paulo César, tem diferença a imprensa da época dos anos 70 para os dias de hoje? Boa pergunta. Teu nome é Márcio, né? Sim, Márcio. A diferença dos anos 70 para os dias de hoje é que antigamente vivia-se um glamour político, vivia-se um idealismo muito grande naquela ocasião, os anos 70, enquanto, por exemplo, o Brasil, que jogava futebol, né, os craques, que inclusive teve a influência do João Saldanha, porque ele que convocou aquela seleção dos anos 70 e bateu de frente com o Garracha Azul Médici, no caso o general Médici, que era presidente do Brasil, porque ele queria impor um jogador pro Saldanha, e o Saldanha foi a primeira oposição, inclusive, popular no país. Ele falou: o senhor escala seu ministério, eu escalo a minha seleção. Uma semana depois o Saldanha estava demitido. Bom, mas realmente naquela época, enquanto havia o grande glamour assim das festas e tudo, Brasil jogando, samba, futebol, cerveja, aquilo tudo que o brasileiro gosta, haviam torturas, sequestros, prisões, abalos de famílias, sequestros de bens de pessoas, que a ditadura tirava dessas pessoas. Isso realmente nos anos 70 foi uma coisa que muito assim épica na história, dentro da política, do glamour político que o país vivia. Era a oposição, eram os comunistas realmente. O único partido de oposição, que era o MDB, não era nem o PMDB, era MDB, era Movimento Democrático Brasileiro. Depois que veio ser o P, que colocaram o Partido Democrático Brasileiro, e fizeram com que isso realmente nós tivéssemos assim uma força a partir daí contra a ditadura nos anos 70. Essa foi a primeira assim intervenção da dita imprensa de oposição, que era o Jornal do Brasil, quando o Jornal da Situação, que na época era o Globo. Logo em seguida vieram as guerras da imprensa, tanto da direita quanto da esquerda. Isso foi mais ou menos o que aconteceu nos anos 70. João, né? Por favor, João, próxima pergunta, por favor. Pode preparar, eu estou aqui aguardando. Ajeitou-se o microfone, tá bom. Vamos lá. Não, eu sei, eu já sei. Ronaldo César, gostaríamos de saber a influência hoje do comportamento da emissora Poderosa e dos jornais poderosos, da influência comportamental do povo brasileiro nos dias de hoje e antecipadamente. Olha, João, hoje nós temos justamente um preparo de situações, vamos dizer, emergenciais dentro da imprensa. Porque hoje há a contra-informação, porque antigamente nós não conseguíamos ver isso. Justamente porque a ditadura não deixava. Então hoje nós temos que realmente buscar os fatos. Antes mesmo você ver, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito simples agora que aconteceu há pouco tempo. Estava balançando um certo ministro e, se eu não me engano, um jornal de Minas Gerais, acho que foi o Estado de Minas, não foi isso? Foi o Estado de Minas, né? O Estado de Minas chegou com uma notícia logo no dia seguinte que o secretário de obras já estava demitido. Isso assim, em menos de 24 horas. Quer dizer, uma coisa que você tinha antigamente, você não tinha isso antigamente. Você tinha uma pressão muito grande das posições de imprensa de direita que posicionavam para que você não pudesse falar nada. Esta era a antiga política que nós tínhamos aqui no Brasil. E graças a essa luta, né, hoje nós temos uma oposição que podemos nos garantir que hoje nos ajuda muito, que é a própria internet. A internet ajuda hoje o jornalista e também o homem de imprensa, uma pessoa que informa, porque hoje ela está do nosso lado. Imagine se não existisse hoje a internet. Nós estaríamos perdidos. Tanto é que hoje nós conseguimos contribuir uns com os outros. E há pouco tempo eu assisti um debate muito interessante num teatro aqui no Rio. Eu inclusive fui registrar esse evento sobre o Nelson Werneck Sodré, o nosso querido general, né, que era escritor, poeta, tudo. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia uma coisa muito bacana. Existe imprensa, existem imprensas. Existe o diabo vermelho e existe o diabo branco. Né? Ele dizia isso, ele era um cara fantástico. E ele falava assim, engraçado, para quem acredita que tudo é temente, tem uma informação que é muito mais negócio. Por que você acha que o Jornal do Brasil quebrou e qual é a diferença hoje da época de antes e antes a Veja e a Isto É,
que eram duas fortes concorrentes na época da ditadura e hoje não faz a mesma influência? Olha, existe realmente hoje uma grande diferença. A Veja hoje, ela te dá um prazo maior de informação. Ela te dá um leque de opção maior de opiniões. A Época, ela fica realmente em cima do muro, como sempre foi, como ela sabe, é o Jornal da Situação, que é da emissora poderosa, que todo mundo conhece, as organizações. E, inclusive, eu vou dar um resumo rápido para vocês entenderem isso. Antigamente, o patrão do pessoal, do dono das organizações da Época, que são os donos da Época, que é aquele grupo muito conhecido no país, ele dizia o seguinte: dos meus comunistas cuido eu. Foi a coisa mais hipócrita que nós da imprensa escutamos até hoje, porque ele defendia a situação dele e defendia o que ele queria, os interesses. Que, entre aspas, as pessoas mal informadas, que eu não quero dizer um ditado mais popular, que hoje o nível aqui é outro, mas ele dizia certas... E as pessoas de pensamento pequeno vão atrás dessas organizações. E, infelizmente, eles influenciam essas pessoas. E foi assim que ele elegeu um presidente e tirou um presidente do Brasil. Nós sabemos disso, né? Inclusive, isso não é fato escondido, é um fato histórico. Outra coisa, a Isto É, ela fazia oposição tanto à Veja, tanto à Época. Foi a única revista vista assim no âmbito nacional como a única opositora, sem sequer ela não escondeu nem um minuto a sua imparcialidade. Ela sempre foi imparcial. A revista Isto É, ela nunca ficou em cima do muro, pelo contrário, ela foi uma revista que ela foi para cima, ela debateu, ela tem o idealismo dela, eles foram para cima para buscar a verdade. Tanto desde o momento que eles derrubaram o Fernando Collor, no caso, a Isto É partiu para cima, ela viu item por item. E hoje, para vocês terem uma ideia, hoje a Isto É, ela vai onde ela quer. A Época, às vezes, ela teme a Isto É por causa disso. Então, muita gente ficou nas costas da Isto É, porque são profissionais brilhantes que estão ali dentro. Ainda bem que é um pessoal de esquerda que está lá dentro, porque se fosse situação, Isto É seria mais um grupinho deles hoje aí, entendeu? Próxima pergunta. Otávio, seu nome, né? É a última. Vamos lá, pode perguntar. Pode. Nós queríamos saber se realmente hoje os jornais escrevem mais a verdade ou são mais intuitivos de marcas para que o povo possa se preocupar com novas coisas. Obrigado. Olha, ótima pergunta, porque o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão mais preocupadas com marcas, com coisas de momento, com coisas, como é que eu dizer para vocês, assim, coisas pequenas, né? Mercadorias, marcas, coisas eletrônicas, tal, do que realmente propriamente com a notícia. Hoje você vai numa página na internet, você clica que você tem 200 anúncios do seu lado. Quer dizer, a publicidade também invadiu com tudo, claro, todo direito. A marca tem que existir sempre, né? Porque afinal ela também banca as matérias. Então, hoje, às vezes, o cara tá, por exemplo, um exemplo que muito simplório que vou dar para vocês aqui. Fulano morreu com não sei o que, com 10 X embaixo, casa tal, produto tal, em tantas vezes sem juros. Aí a pessoa vai para ali, quer dizer, aí aquilo fica no cérebro da pessoa. Então, quer dizer, hoje as pessoas se preocupam mais com a marca, né? Você bateu bem na tecla, eu gostei do que você falou agora. Agora, dizer que elas influenciam... Eu já sou, desculpe, mas eu vou tirar um pouco essa tua parte que você colocou, influenciar. Ela pode influenciar sim, para quem não tem cultura, realmente ela vai influenciar. Agora, para quem não tem um certo estudo, as pessoas que estudaram, que são vividas, viajadas, culturalmente falando, elas realmente não vão ser influenciadas. Agora, infelizmente, as pessoas que não estudam, que são manipuladas, né, facilmente manipuladas no caso aí, pela situação dos outros patrões das emissoras poderosas, evidentemente que elas vão ficar para trás. Isso daí não tem nem como esconder, porque lamentavelmente isso hoje no Brasil é uma coisa assim rápida. Você consegue em segundos nomear um prego e levar ele ao maior parafuso do mundo. Isso daí eu te digo notoriamente assim, olha, numa boa até, né?
E, bom, eu quero agradecer a todos vocês também por terem estado aqui hoje. Muito obrigado por essa entrevista, a vocês 4 que vieram da faculdade de vocês aí, tá, pra gente, né, se inteirar aqui nesses assuntos. Foi bom porque é necessário cada vez mais conhecer a imprensa, porque se você não conhecer a imprensa, se você não souber o que ela é, o objetivo dela, você jamais vai ser um grande profissional, você jamais vai escrever alguma coisa. Você tem que perguntar sempre, sempre. Ah, mas vai doer? Não interessa se vai doer não, busca informação, porque quanto mais informação você tiver, melhor. Agora, se pessoas vão ter cultura suficiente para entender, se pessoas não vão ter cultura suficiente para entender, é problema de cada um, né? Porque a livre expressão é o direito de todos, né? E o pensamento mais livre ainda, ok? Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, obrigado.